Pronto, vamos lá. Gente, depois que a gente estudou o núcleo das células, a gente viu como é a formação do cromossomo, né, a compactação do DNA, tudo direitinho, a gente vai entrar agora na fase onde a célula vai se dividir, certo? E antes de falar desses processos de divisão celular, eu vou falar sobre o ciclo celular, certo? Tudo que ocorre, resumidamente, tá? Antes da célula dividir, até ela começar a sua divisão, no processo de divisão é quando ela volta, certo? Para o processo anterior que se chama intérfase, tá? Então, a gente vai ter dois processos gerais na nossa mente, que é a intérfase e o ciclo mitótico, né? A mitose. A intérfase é o período que vem antes da mitose, certo? E é um período bem mais demorado. A mitose, ela é um período que ela passa apenas 2 horas. Já a intérfase, ela passa mais tempo. Ela passa 14, 16 horas por aí. Certo? Deixa eu passar aqui. Então, primeiramente, só relembrando, né? Por que que a célula se divide? Então, a célula precisa se dividir para poder dar uma continuidade, tá certo? Àquele indivíduo. Se for uma célula unicelular, a célula vai precisar se dividir porque aquela é o jeito, é o método que ela tem para reproduzir outros tipos de células iguais a ela. Tá? Já se for um indivíduo multicelular, por exemplo, tem mais de uma célula, esse indivíduo ele vai precisar fazer a divisão celular para vários fatores. Regeneração celular, outro fator, crescimento, tá? Outro fator é desenvolvimento de alguma estrutura. Então, as células estão sempre se dividindo, se refazendo, se regenerando, porque estamos sempre perdendo células também. Então, isso é normal e acontecer com qualquer ser vivo, tá certo? Então, a divisão celular permite que, a partir de uma célula inicial, se forme um organismo constituído por milhões de células, tá? Da célula depende a manutenção e a continuidade da vida. Alguma dúvida? Não. Vamos passar. Então, aqui, nos seres unicelulares, eles se reproduzem, tá? Por divisão celular. Como uma bactéria, por exemplo, ela é constituída de apenas uma célula, ela vai se dividir para dar continuidade à sua espécie. Lembrando que esse tipo de divisão celular que as bactérias fazem, que a maioria das bactérias fazem, é mitose. E essa mitose, o que é que ela vai fazer? Ela vai dar origem a novos descendentes idênticos ao seu ancestral, certo? Então, essa bactériazinha aqui, ó, ela vai duplicar o seu DNA, tá certo? Vai aumentar o tamanho, e depois ela vai começar, ó, a se dividir e vai passar uma parte do DNA para um lado e outra parte do DNA para o outro, tá certo? E no final, uma célula vai dar origem a duas novas células idênticas, tá certo? Dúvidas? Não. Já nos organismos que são multicelulares, o processo de divisão celular ele vai servir para várias formas, tá certo? Então, a gente vai ter o desenvolvimento do zigoto. O que é o zigoto? Quando uma célula germinativa, um espermatozoide, fecunda um óvulo, tá? Eles se juntam, os cromossomos do pai e os cromossomos da mãe se encontram, tá certo? E aí formam uma única célula, que é o zigoto. A partir disso, esse zigoto ele vai começar a se desenvolver, ele vai começar a multiplicar suas células até formar o embrião. Depois que forma o embrião, forma-se o feto e assim posteriormente, tá? Então, uma das principais funções desse zigoto, tá certo?
do zigoto não, da divisão celular para o zigoto é o desenvolvimento dele, tá? Outra importância da divisão celular é o crescimento. A gente está crescendo, quando a gente é criança, a gente se desenvolve, vai crescendo, e isso se dá através da multiplicação celular que temos sempre. Conforme a gente vai perdendo, a gente também vai ganhando, tá certo? Regeneração de tecidos, como eu falei a vocês, a gente vai perdendo células, mas a gente vai sempre regenerando essas células, vão indo para o lugar de onde foram perdidas. Da mesma forma, a gente pode utilizar também um exemplo de quando a gente leva um corte, quando a gente faz uma cirurgia, certo? O que é que acontece? Junta-se, né, o tecido que foi lesionado, que foi cortado, e aí acontece o processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização é uma regeneração celular, tá? Quando você, por exemplo, quebra um osso, quebra um braço, você quebrou o osso, aquele osso se cola como? A gente coloca uma cola? Não, a gente não coloca, certo? Junta um osso no outro, tá certo? Imobiliza o membro para que não exista nenhum tipo de movimento, tá? Para que esse osso ele se regenere da melhor forma possível, tá bom? E a renovação, né, de algumas células que também se encaixam na regeneração. Então, do mesmo jeito, a gente tem uma célula com o seu número aqui de cromossomos, ó. Esses cromossomos, eles vão se dividir, se duplicar e vão ficar dessa forma, tá? Vejam, percebam só. Aqui, nessa imagem, nessa primeira imagem, eu tenho os cromossomos simples, eles não estão divididos. Aí esses cromossomos eles se duplicam, aí fica dessa forma. Nessa fase aqui, essa é a fase de intérfase. Intérfase, certo? Por quê? Porque na fase de intérfase é onde vai acontecer a duplicação desse DNA, tá? Depois que esse DNA se duplica, aí, ó, ele fica dessa forma e assim começa o ciclo da divisão celular, certo? Então, os cromossomos agora se separam, ó, se dividem, vai uma parte para cada célula, e essas células se dividem, dando origem a mais duas células idênticas à primeira. Veja, ela está aqui com os cromossomos simples, idêntica a essa. O que é que vai acontecer? Passou esse ciclo de divisão celular, cada célula dessa que foi formada, elas já entram em intérfase, já começam a duplicar o seu DNA novamente para que elas comecem a se dividir novamente. Alguma dúvida? Na célula vegetal, acontece desse mesmo jeito? Desse mesmo jeito. A gente vai ver como é mais à frente. Só existem umas diferenças, Nanda, porque, por exemplo, a célula vegetal, ela não tem centríolo. E é o centríolo que permite que a divisão celular aconteça dessa forma. Aí vai existir apenas uma diferença devido a isso. Mas é desse mesmo jeito. A célula vegetal ela passa por intérfase, depois da intérfase ela duplica o DNA, depois que duplica o DNA, eles se dividem e aí dá origem a duas novas células, é da mesma forma. Só muda o mecanismo da divisão. Quando a gente estiver estudando mitose, é que a gente vai ver, tá? Então, a divisão celular origina células filhas geneticamente iguais à célula inicial, tá? Esse tipo de divisão é o que a gente chama de mitose. A meiose, ela não se encaixa aqui, tá? A meiose, ela vai originar células germinativas. O que é que acontece na meiose? A gente pega uma célula, tá? Uma célula lá que vai formar um espermatozoide. Essa célula, ela reduz o seu número de cromossomos, ela não multiplica. Na mitose acontece uma multiplicação. Já na meiose ocorre uma redução, tá? Então aquela célula inicial que tinha 46 cromossomos, ela passa até agora 23.
certo? É assim que acontece na célula germinativa. Aí vejam, na divisão celular, há que assegurar que cada célula filha recebe uma cópia exata do material genético, do DNA. Antes da divisão celular, a célula progenitora duplica o seu material genético, que é o DNA, né? E acontece a replicação, que eu sempre falo a vocês, a replicação, duplicação, tudo isso vai acontecer no ciclo de intérfase, no período que a célula está em atividade metabólica. Vejam aqui a questão do DNA. Como eu falei a vocês, o DNA ele é solto assim, feito uma fita. E aí esse DNA ele se liga a proteínas histonas, tá? E essas proteínas histonas, elas vão ter a função de condensar ao máximo esse DNA. Elas vão enrolando, 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 certo? Por várias vezes, como se ela fosse um carretel. Até que esse DNA ele fique espiralado, feito cromossomos, tá? Então a gente pega aqui a fita, ó, e ela vai se enrolando, se enrolando, se enrolando até ficar dessa forma aqui, na forma de cromossomos, tá certo? Então, por exemplo, ó, o DNA está organizado em cromossomos constituídos por cromatina. Então, a cromatina é como se fosse o DNA livre, como eu falei a vocês nas últimas aulas. E a partir do momento que essa cromatina, esses filamentos de DNA, eles começam a se condensar, a se enovelar, ele se transforma em cromossomos. Então, o que seria o cromossomo? É a junção do DNA e das proteínas histonas, tá certo? Não é só DNA que tem no cromossomo, as proteínas histonas também estão lá, que é elas que fazem ele se enrolar, tá bom? Então vejam aqui essa imagem que ótima. Vejam só, aqui parece uma panela de macarrão, tá vendo? Então isso aqui é o DNA na forma de cromatina. Ele fica assim dentro da célula, todo solto, tá? E aí, ó, ele vai se enrolando, até ficar dessa forma, todo enroladinho no formato de cromossomo, tá? Então, a condensação dos cromossomos resulta de um arranjo estratégico entre a molécula de DNA e as proteínas histonas. É isso que faz com que eles se enovelem, se condensem. Alguma dúvida? Não. E até agora não chegou mais ninguém. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos para o próximo. Aí vamos lá. Então, quando a célula está em divisão, certo? A cromatina condensada forma os cromossomos visíveis ao microscópio, certo? Eles ficam visíveis na fase lá da metáfase, que é uma fase onde eles eles atingem o grau máximo de condensação e isso permite com que a gente visualize no microscópio, tá? Então, a célula, quando ela não está em divisão, a cromatina ela fica solta em longos filamentos, tá? E o cromossomo a gente não consegue observá-lo, tá certo? Então, aqui, por exemplo,
nessa imagem da esquerda, a gente tem uma célula em divisão, tá? Mostrando a quantidade aqui de cromossomos. E na imagem da direita, a gente tem uma célula onde esse DNA ele está ó, em formato de filamentos, tá? Ele não está em divisão. Aqui nessa fase, essa célula ela está em intérfase. Isso aqui eu já falei a vocês, ó. Quando um DNA se duplica, o cromossomo passa a ser constituído por duas cromátides, tá? Os dois cromátides que se separam durante a divisão celular. Vejam, então aqui, por exemplo, eu tenho o cromossomo simples, quando não está duplicado, tá? Ele se duplica e aí forma as duas cromátides. Vejam, aquela coisa que eu falei a vocês. Eu tenho um cromossomo aqui e duas cromátides. Aqui eu tenho um cromossomo e apenas uma cromátide. Qual é a diferença? Que esse aqui se duplicou, tá? Ocorreu uma replicação. Por isso que ele agora passa a ter duas cromátides. E aí, na fase da divisão celular, ocorre o quê? Ocorre a separação dessas cromátides. Ó. E aí elas voltam a ser cromossomos simples novamente, só que agora um em cada célula. Certo? Deixa eu ir aqui no banheiro. Só um minuto. Voltei. Entenderam, gente? Estão entendendo tudo direitinho? Aham. Ó, aqui o cromossomo duplicado, como vocês podem ver, ó. Quando o cromossomo se duplica, passa a ser constituído por duas cromátides, ó, uma de cada lado. E isto é apenas duas moléculas de cromossomos associadas a proteínas. As duas cromátides encontram-se ligados por uma estrutura sólida e resistente, que a gente chama ele de centrômero, que é esta parte aqui, que é o que vai ligar uma cromátide na outra, tá certo? Isso aí a gente já tinha visto da outra aula, a gente nem precisa se estender muito, tá? Então, a parte terminal dos cromossomos forma o telômero, que é essa partezinha aqui, ó. São os telômeros. E previne o encurtamento causado por enzimas que degradam o DNA a partir das extremidades da molécula. São importantes na manutenção e na estabilidade dos cromossomos. Essa é a função dos telômeros, né? Que é manter a constituição dos cromossomos para que eles não sejam degradados, tá? Aí aqui a gente tem o braço curto, que é esses braços aqui de cima, e aqui a gente tem o braço longo. Se eu perguntasse a vocês assim, que tipo de cromossomo é esse? Ele seria
Deixa eu ver. Ele seria um cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntrico? Sub. Seria um submetacêntrico, certo? Lembra que meta fica no meio, submetacêntrico ele vai ficar um pouco mais acima, acrocêntrico ele fica só aqui em cima com os telômeros, tá? E o telocêntrico ele não tem nenhuma dessas partes, ele só tem a parte de baixo. Lembra disso, viu? Isso aqui a gente já viu, não precisa falar. E agora a gente entra no ciclo celular em si. Como eu já dei uma prévia a vocês, uma revisãozinha sobre DNA, sobre condensação de DNA, tudo aquilo. Agora a gente entra no ciclo celular mesmo, tá? Então, o ciclo celular é formado por um conjunto de transformações que ocorrem entre a formação de uma célula e a sua própria divisão em outras duas células filhas. Como eu falei a vocês, o ciclo celular ele possui duas grandes fases, que é a intérfase e a mitose, tá? Aí cada fase dessa, ela é subdividida em outras fases que a gente vai ver. A autorreplicação do DNA permite que sempre que uma célula se divida, cada célula filha herda uma cópia do material genético e isso vai permitir com que as características da espécie sejam perpetuadas. Vai interromper aqui, eu vou lançar um novo link lá no grupo.